Eu vou ler o texto e nós vamos orar. Porque eu creio que quando nós oramos, falamos com Deus, nós estamos na terça-feira falando a respeito de intercessão, de oração, sala de oração agora, né? E nós temos que, através da nossa oração, nos achegar a Ele. Através da nossa oração, nós temos que crer que estamos falando com Ele. Quando a oração sai pelos nossos lábios, é claro que Deus já conhece a cada uma das palavras. Mas nós precisamos expressar aquilo que está dentro de nós. Amém, queridos? Então, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 47. E como eu falei, é um texto que muito conhecido, que N pregadores já falaram a respeito, mas Deus tem algo para tratar conosco. E deixa então Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer. Amém? A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 12. Eu vou ler o texto. Eu vou pedir para você não fechar a sua Bíblia, ou então não fechar o aplicativo. Porque nós vamos, durante a pregação, nós vamos fazer menção de algumas partes do texto, mas nesse momento eu vou lê-lo por completo. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem as redes. E o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do grande mar, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal.
junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Senhor nosso Deus, Pai, esta é a sua palavra. Palavra que é liberada, Senhor, para a nossa vida, para o nosso coração. Que o Senhor possa nos trazer, Senhor, o entendimento de tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor deseja nos falar. De tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor precisa tratar conosco. Então, Deus, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Que eu não venha falar nada, Senhor, segundo o meu querer, meu Pai, mas que a sua voz, ela possa passar por mim, como um canal desobstruído, Senhor Jesus. Um canal, meu Pai, que leva, Senhor, a tua palavra da forma que o Senhor bem pretende. Ó Deus, que o Senhor, meu Pai, possa falar, meu Deus, com cada um de nós. Que o Senhor, meu Pai, nesta noite, meu Deus, possa, meu Pai, transformar a nossa vida. Que haja, Senhor Jesus, uma intimidade maior, meu Deus. Que possamos chegar a este nível de intimidade contigo. O nível que o Senhor quer nos levar. O nível que o Senhor quer, meu Pai, nos fazer chegar. Então, Deus, que a sua voz, ela seja ouvida por cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bem, esse texto, como eu já falei, ele já foi muitas vezes pregado na igreja. Mas Deus me mostrou algumas coisas e eu queria conversar com a igreja a respeito disso, que no início do texto, lá no versículo 1, diz que o homem me fez voltar. O homem me fez voltar. E eu entendi que voltar é retornar para um lugar que nós saímos. Sim ou não? Ninguém volta para um lugar que nunca esteve. Se você volta, é porque você já esteve ali. E de repente você não está mais. Então, Deus ele começou a me mostrar algumas coisas, porque muitos de nós estamos num determinado lugar, mas saímos. Estamos num determinado lugar, mas por algum motivo, por nossa própria vontade, ou por, de repente, alguns problemas que passamos, nós saímos daquele lugar que Deus nos colocou. Só que nessa noite, Ele quer nos mostrar que precisamos voltar para o lugar de onde nós saímos. O lugar de onde flui a água e a água viva. Porque ali Ele coloca diante da porta do templo. O homem faz o profeta voltar e estar diante da porta. E ele começa a ver as águas saindo por debaixo do limiar, ou seja, por debaixo do batente da porta. E a porta é o lugar de entrada ou de saída. E quando Deus nos coloca diante de uma porta, Ele quer dizer para você o quê? Você entra ou você sai. A porta, ela te dá acesso ao interior, mas também te dá acesso ao exterior. E quando eu estava lendo esse texto, quando eu leio o texto, eu começo a visualizar
Eu começo a criar imagens na minha mente porque eu consigo entender melhor se eu visualizar aquilo que está acontecendo. E eu vejo Deus levando o profeta de volta para um lugar onde ele esteve, diante de uma porta, com águas saindo. Águas que começam a criar um rio. E ali nós vemos 4 níveis de intimidade com Deus. O nível da água no tornozelo, o nível da água no joelho, o nível da água nos lombos e o nível que você não consegue mais andar. Enquanto estamos com a água no tornozelo, na água do joelho ou na água nos lombos, eu acredito que os nossos pés estão firmes na areia, no chão, onde quer que seja. E quando isso acontece, nós temos o controle ainda. Nós ainda podemos controlar a situação, porque os nossos pés ainda estão firmes. Mas quando Deus nos leva ao nível de ter que nadar, porque os nossos pés não alcançam mais o fundo, aí Deus quer te mostrar uma coisa. Eu quero que você esteja no nível que não está mais no seu controle. Está no meu controle. Deus quer nos levar ao nível de intimidade que você não esteja mais no controle, mas sim Ele. Deus não quer que você fique mais no raso. Deus quer te levar para o profundo. Você está me entendendo? Você está entendendo que Deus, Ele quer conversar conosco nessa noite? Deus quer nos levar num nível de intimidade mais profunda. E aqui nessa versão que eu estou lendo, e eu vou ficar com essa versão, porque eu vi outra versão que diz uma outra palavra, diz assim: saiu o homem para o oriente, tendo a mão um cordel, mediu 1000 côvados, e me fez passar. Me fez passar. Eu já vi que tem outras versões que diz que me levou. Mas eu quero ficar com essa versão. Me fez passar. Porque quando eu leio me fez passar, me dá a entender que eu comecei a me movimentar. E não alguém me carregou. E aumentar o nível de intimidade com Deus requer movimento. Requer sair do lugar onde você está e ir para outro lugar. Requer sair daquele lugar que você está firme, com os pés no chão, e ir para onde Deus quer te levar, que talvez você não tenha mais controle. É você sair, é se movimentar. Porque se queremos aumentar o nível de intimidade, não podemos continuar fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes. Não podemos continuar com as mesmas atitudes, com as mesmas falas, com os mesmos pensamentos. Se queremos aumentar o nosso nível de intimidade com Deus, precisamos fazer algo novo. E esse algo novo talvez seja viver num lugar onde não temos mais controle sobre a nossa vida. Porque quem vai controlar a nossa vida vai ser Deus. E são essas águas profundas que Deus quer que você e eu estejamos. São essas águas profundas que Ele quer nos levar. Mas Ele precisa ver você se movimentando. Ele vai medir, né, como aqui na palavra diz, e mediu 1000 côvados. 1000 côvados, 500 metros, né? Mais ou menos meio metro, então dá aproximadamente 500 metros. Mediu 500 metros e andou. Da margem
do lugar onde era seco, ele andou 500 metros e a água estava no tornozelo. E agora, falando isso, Deus me fez perceber uma coisa. 500 metros, meio quilômetro, para a água estar no tornozelo. Você quer intimidade com Deus? Se prepara para caminhar, sair do lugar de comodismo, e eu já falei isso algumas vezes nesse altar, sair do lugar da acomodação, sair do lugar de segurança e caminhar. Aí ele mede mais 500 metros. E a água vai dar só no joelho. 1 quilômetro. 1 quilômetro andando rio adentro. E a água no joelho. E depois de andar 1 quilômetro, você ainda tem controle da situação. Você ainda não consegue. A água não te desequilibra, porque seus pés estão firmados no chão. Aí mais 500 metros. E a água ainda não te cobre. Ela chega na altura dos lombos. E só mais 500 metros, você chega ao nível que Deus realmente quer te levar. O nível de intimidade. O nível que Ele vai fazer na sua vida aquilo que Ele deseja. Então não é uma jornada curta. Não é um caminho pequeno. É um caminho longo. Para chegarmos à intimidade com Deus, é um caminho longo. É um caminho de renúncia, como está ali, renúncia. É um caminho de deixar para trás as nossas vontades, a vontade do nosso eu, os nossos pensamentos, os nossos medos, as nossas falhas. É momento de renunciar a tanta coisa que nos impedem de chegar a essa intimidade que Deus quer nos levar. Mas aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é profundo. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é algo tremendo. Mas precisamos sair do lugar onde nós estamos parados. E de repente voltar de onde nós saímos, porque muitos de nós já tínhamos alcançado um nível de intimidade com Deus. E aí nós resolvemos retornar à beira. Muitos de nós talvez já estivéssemos nadando na intimidade com Deus. Aí resolvemos voltar para águas que dão nos lombos. Resolvemos retroceder mais um pouco para águas que dão no joelho. E resolvemos retroceder mais um pouco para águas que dão nos tornozelos. Mas Deus, Ele preparou essa noite para te mostrar que aí onde você está não é o seu lugar. O nível que você está vivendo hoje de intimidade com Deus não é o nível que Ele tem preparado para você. Ele quer fazer você viver mais. Ele quer fazer você viver o novo. Ele quer fazer você viver coisas que talvez você nunca viveu. Ou de repente viveu, mas hoje não vive mais. Mas Ele quer fazer você voltar. Voltar e caminhar tudo de novo. Fazer novamente aquele caminho até chegar ao nível de intimidade que Ele quer para você. E eu fui discorrendo esse texto. E lá no versículo 11, diz assim:
mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Um pântano e um charco, ele é formado por o quê? Eu não sei se eu consigo. Um pântano é uma porção de água. Um charco, uma porção de água. Sim? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Só que são águas em movimento? Não. São águas paradas. Quando eu li esse trecho, eu consegui visualizar que às margens daquele rio existiam charcos e também existiam pântanos. Que um dia, para aqueles lugares estarem cheios d'água, tiveram acesso ao rio. O rio teve acesso àquele lugar. Mas com o tempo, foram se criando barreiras, foram se amontoando galhos, terra, lama, pedra. E aquele acesso ao rio se fechou. E viraram charcos e pântanos. Charcos e pântanos possuem água, só que são águas paradas. E Jesus, ele nunca se comparou a águas paradas. Ele sempre se comparou a fonte e a rio, que são águas em movimento. E às vezes nós estamos dentro da igreja, temos água, mas águas paradas. Somos charcos e somos pântanos. Somos pântanos com água estagnada, onde a água apodrece, ela é mal cheirosa, cria-se insetos. E aí deixamos essas barreiras continuarem fazendo separação entre nós e o rio, que tem águas correntes, que tem água pura, que tem água limpa. E continuamos a viver. Não, eu tenho água, né? Eu tenho água. Mas aquelas águas estão paradas dentro de nós. E a palavra de Deus, ela diz que precisa fluir dentro de nós um rio. E não criar um pântano. E não criar um charco. Deus, ele quer que a sua vida seja esse rio. A palavra de Deus aqui nesse texto também fala que de uma margem de outra tinha muitas árvores. Árvores que davam frutos. Árvores que aquele fruto servia de alimento e as folhas serviam de remédio. Mas aquelas árvores estavam plantadas junto ao rio de água corrente. E havia muito peixe. Havia grande quantidade de peixe que trazia alimento, trazia prosperidade. Deus quer que a nossa vida ela flua como esse rio. Que ao nosso redor, muitas pessoas que um dia estavam secas, como árvores infrutíferas, comecem a frutificar. Também diz aqui que as suas folhas, aqui falou um termo, não feneciam. As suas folhas não secavam.
quando a árvore ela está plantada junto ao ribeiro de águas, as suas folhas elas permanecem verdes. E nós precisamos entender que todos os dias precisamos estar ligados a esse rio. Todos os dias precisamos estar conectados a essas águas. Águas que vão nos renovar dia após dia e irão nos levar a uma intimidade maior com Deus. Mas muitas vezes nós queremos manter aquelas barreiras. Temos medo de romper com algumas barreiras da nossa vida. Temos medo de renunciar a algumas coisas, achando que aquelas coisas poderão nos fazer falta. Nada que você renunciar em favor da sua intimidade com Deus vai te trazer falta. Nada que você disser não em favor da sua intimidade com Deus vai te trazer sofrimento. Porque certamente Deus, Ele vai estar pronto para suprir tudo aquilo que você precisa. Ele vai estar pronto para suprir tudo aquilo que o seu coração deseja. Mas você tem que estar ligado a esse rio. Então, que nessa noite, nós possamos, começar a tirar. Talvez isso dê um pouco de trabalho. Reabrir o canal que faz o pântano se ligar ao rio. Talvez isso dê um pouco de trabalho, porque quem sabe se a faixa de areia que criou entre o rio e o pântano já não é muito grande. E vai dar trabalho. Intimidade com Deus não é algo fácil. Intimidade com Deus não é algo que de uma hora para outra acontece. É algo que dá trabalho. É algo que custa alguma coisa. É algo que precisamos nos sacrificar. Porque para tirar essas barreiras dá muito trabalho. Para tirar esse entulho, dá trabalho. É como uma construção. Se você pega um terreno e vai construir do zero, é uma coisa. Mas se você precisa demolir algo para reconstruir, o trabalho é dobrado. E quem sabe, nessa noite você não precisa reconstruir o seu caminho de ligação com esse rio. Quem sabe nessa noite, você está olhando para dentro de si, não, eu tenho água. Tem. Mas se você reparar direitinho, essa água está parada, porque você deixou de ter ligação com o rio. E eu não tenho muito o que falar, porque a palavra por si só, ela se explica. O próprio texto diz que existem níveis de intimidade. O próprio texto diz que existem lugares que têm água, mas são águas paradas. O próprio texto diz que precisamos voltar para o lugar de onde nós saímos. O lugar que é diante da porta. Precisamos mergulhar e sair de um lugar que nos traz estabilidade. Não, aqui está tranquilo. Aqui eu estou no controle de tudo. Mas Deus não quer que você fique no controle de tudo. Deus quer que Ele seja o controle da sua vida. Então, queridos, essa palavra, eu quero que fique como uma reflexão, e eu não vou me alongar, porque eu acho que o que Deus tinha que falar, Ele já falou. O que Deus tinha que trazer, de repente, se eu for falar mais alguma coisa, eu vou falar de mim.
Mas o que Deus queria falar no seu coração nessa noite era justamente isso. Quebre barreiras que não te deixam ter ligação com esse rio. Tira tudo aquilo que te atrapalha. Sai da zona de conforto e mergulha naquilo que Deus quer te mostrar. E volta. Volta. Porque Ele quer te ver do lugar de onde você nunca deveria ter saído. Ele diz: eu estou à porta. Eu bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Nessa noite, Deus está, de repente, batendo ali, ó. Deixa eu te levar para o mais profundo. Deixa eu te levar para o nível de intimidade que eu quero que você tenha comigo. Deixa eu te mostrar coisas novas que talvez você nunca pensou que pudesse viver. Deixa eu te levar para um lugar onde a sua vontade não será feita, mas a minha vontade, ela vai ser feita em você. Deixa eu te levar. É longo o caminho? É longo. É difícil? É difícil. Quebrar barreiras que há muito tempo estão nas nossas vidas, são difíceis quebrar. Mas não existe impossíveis para Deus. Os músicos podem vir, tá? Já. Deus quer que você rompa nessa noite com tudo aquilo que te faz separação. E Ele quer que você viva essa água que corre. Ele não quer mais que você viva essa água parada. Que às vezes nos enganamos. Às vezes por olhar para a nossa vida e ver tem água, achamos que estamos ligados ao rio. Mas como eu já falei, muitas das vezes são águas paradas e que precisam ser renovadas pela intimidade com Deus, pelo mover de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por essa palavra?